Sheila Arantes e hoje o nome do capítulo dessa história é Gratidão. Pois é, vocês já sabem de várias dificuldades e o foco não é esse. Mas gratidão é algo que inunda o meu coração, que me deixa feliz de relembrar. E eu tenho algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro que faz parte da minha história e é o capítulo anterior ao que você assistiu a semana passada, que é o primeiro capítulo dessa história que foi gravado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca, e que se você não assistiu ainda, acessa lá, a Flavinha vai colocar em algum lugar aí no vídeo para você, alguma coisa para você ver esse vídeo que começa a minha história. Mas antes de começar no seminário, eu tenho uma introdução dessa história, que é a minha chegada de fato ao Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro com a ajuda da família do Sivaldo, um grande amigo, um homem muito íntegro, uma pessoa muito, muito querida. E a família dele me abraçou aqui no Rio de Janeiro, me ajudou quando eu cheguei aqui. Só que, como morava muita gente, era um apartamento pequeno em Copacabana, eles falaram comigo que eu tinha 30 dias. Eu podia ficar hospedada lá durante 30 dias. E durante esses 30 dias eu precisava arranjar um emprego, arranjar um lugar para morar. Lá não era definitivo, não tinha como. E aí durante esses 30 dias eu conheci muitas pessoas. Fui visitar a igreja de Copacabana, a primeira igreja batista de Copacabana. Fiz muitas amizades. E nessa igreja eu conheci pessoas incríveis e que fizeram toda a diferença na minha vida. Acho que uma das primeiras pessoas, eu não sei se foi a família da Áudara e da Valderese, da Dona Maria e do pastor Hermes, que eu conheci primeiro, ou se foi a Josiane Verbe. Mas enfim, vou explicar melhor para vocês um pouquinho. A família do pastor Hermes, Valderese, que é psicóloga, Áudara, que é a caçulinha, quer dizer, quase caçulinha, e Dona Maria, eles se tornaram a minha patrulha salvadora. E logo, logo vocês vão saber por que patrulha salvadora. A Josiane Verbe ela é do Rio, ela é de Petrópolis e ela já morava aqui no Rio de Janeiro, uma secretária executiva, uma menina extremamente inteligente, de um coração muito bondoso, e ela fazia parte lá da igreja de Copacabana. Eu fui apresentada a ela, contaram a minha história para ela e tal. Ela dividiu o apartamento com uma outra pessoa. E o que é legal nisso é que ela não precisava, gente. O dinheiro que ela ganhava como secretária executiva, ela podia se bancar perfeitamente sozinha aqui no Rio. Mas o coração da Josi é tão grande que ela dividia o apartamento com pessoas que precisavam, as pessoas pagavam alguma coisa a ela por isso. E assim que eu cheguei, uma menina que morava com ela saiu, foi embora. E aí a Josi perguntou se eu não queria morar com ela. Agora imagine vocês, eu, Sheila, nordestina toda a vida, de Floresta Azul, Bahia, chegando no Rio de Janeiro e indo morar onde? Em Copacabana, na rua de Jalmurique, perto da praia. Só Deus para fazer essas coisas. Eu tenho certeza que a Josi sabia que eu não ia ter condições de pagar muito tempo aquele aluguel, aquela taxa que eu tinha que pagar. Eu devo ter pago uns 4, 5 meses com muita dificuldade. O dinheiro que eu ganhava do emprego, do trabalho que eu consegui, que eu contei no primeiro vídeo, que em 15 dias eu consegui começar a trabalhar como corretora de seguros de planos de saúde. Eu vendia planos de saúde no Rio de Janeiro inteiro, pegava ônibus, vendia papel. Né? Todo o dinheiro que eu conseguia ganhar era para pagar a minha moradia. As coisas foram se apertando, eu realmente cheguei para a Josi e falei: Josi, não tenho mais condições de continuar no apartamento, não tenho como pagar, vai ser muito difícil, eu vou morar no seminário. E a Josi sabia que eu ainda não estava pronta para ir morar no seminário, eu tinha muita saudade de casa, eu chorava muito, apesar de ter a determinação de saber o que eu queria, mas ainda era muito difícil para mim. Então ela me fez o convite para que eu continuasse morando com ela e que eu não precisava pagar nada, mas que eu ficasse ali morando com ela. E eu permaneci morando com a Josi por mais 6 meses e no final do ano, no Natal, a Josi me convidou para ir passar o primeiro Natal meu, fora da minha família, na Cidade de Luz, em Petrópolis. Gente, eu nunca tive um Natal lá na Bahia. A minha família, eu morava com a minha mãe, com mais 7 irmãos. Os meus pais são separados, eu tenho mais irmãs, eu ainda não falei delas. Eu tenho a Nádia, a Milena, a Liliane, que são irmãs que eu amo, mas são da família do meu pai, que a gente não se via tanto. Esses meus irmãos com quem eu morava em Floresta Azul, a gente era muito unido, nós éramos muito juntos. Só que o período de Natal era um período que a minha mãe distribuía cada filho para uma casa para a gente ter o que comer, para a gente ter o que cear. Então nunca existiu um Natal em família na Bahia.
E a Josi me levou para a casa dela em Petrópolis e eu tive o Natal mais lindo da minha vida, a cidade toda iluminada, aquilo brilhava aos meus olhos. Pela primeira vez eu comi rabanada, eu não sabia o que era rabanada, eu me apaixonei por rabanada. E eu fui cuidada por essa família. Depois voltamos para o Rio, depois do Natal, eu continuei morando lá com a Josi por um tempo e depois chegou o tempo de sair, de ir para o seminário. Então fui morar no seminário, só que antes disso, várias vezes eu tive um problema de saúde muito grave, uma endometriose em um grau elevadíssimo e que todo mês eu passava mal, ficava internada. E essa família que eu falei com vocês, o pastor Hermes, Áldara, Valderese, que foi minha psicóloga, que cuidou muito de mim, sempre com muito carinho, de forma gratuita, eles apareciam no apartamento, alguém chamava eles lá quando ouvia eu gritando e chorando, passando muito mal. E eles me ajudavam muito, eles me levavam para o hospital. Eles não podiam ficar lá comigo, mas me levavam para o hospital, me socorriam por diversas vezes. Então Deus me cercou aqui nessa cidade do Rio de Janeiro com muitas pessoas maravilhosas. Eu tenho muita gente para falar para vocês, mas essas pessoas específicas fizeram a diferença nesse início de jornada, que foi muito difícil, mas eu precisava desse apoio. E eu sou muito grata a cada um deles. E falar de gratidão é importante que você se lembre das coisas boas que aconteceram na sua vida e que você seja grato, porque isso me deu força e me motivou a continuar. Eu não lembrava só de quando eu passava mal no metrô, de quando eu não tinha um alimento legal para comer, ou quando eu não podia sair com essas meninas porque elas podiam ir para a pizzaria, podiam ir para vários lugares, mas eu nem sempre podia ir junto porque eu não tinha como pagar. Mas isso não importava para mim, isso não me deixava triste, porque eu tinha gratidão de poder estar ao lado delas, de pessoas tão maravilhosas, e muitas vezes elas também me levavam e pagavam para mim, mas quando isso não podia acontecer, ainda assim eu era grata. E eu tenho certeza que essa gratidão que Deus colocou no meu coração foi um grande combustível para me ajudar a passar noites de choro, noites de dificuldades, focada no meu objetivo, o que eu quero. Isso vai passar, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu não vou viver sempre assim. E essa amizade foi construída para sempre. O pastor Hermes, quando eu casei aqui no Rio de Janeiro, porque eu casei 2 vezes na mesma semana com o mesmo marido. Uma na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro e no sábado na Bahia. E aqui no Rio de Janeiro, quem entrou comigo no meu casamento foi o pastor Hermes, simbolizando o meu pai. Então, assim, amo demais essa família e tudo que eles fizeram por mim. A Valderese que cuidou de mim, das minhas questões psicológicas, muitos problemas, por carências, enfim, e tudo mais. O que eu quero deixar para vocês, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: sejam gratos por tudo que Deus deu a vocês. Sejam gratos por tudo que vocês viveram. Sejam gratos por um pão que vocês comeram. Sejam gratos por um livro que vocês ganharam. Sejam gratos por um abraço. Seja grato por uma amizade. Seja grato por tudo, porque a gratidão a tudo que você viveu, tudo de bom, vai ser o combustível que vai te ajudar a continuar prosseguindo. Porque se eu não fosse grata, se eu não me alegrasse, se eu não relembrasse de todas essas coisas boas que eu vivi, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho. Então é isso, um beijo grande para essa família maravilhosa, todos vocês, a família da PIB de Copacabana, a família, enfim, as pessoas que Deus separou, a família de Sivaldo e todas as pessoas que me ajudaram a iniciar essa jornada aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. Quando que eu poderia imaginar que moraria em Copacabana, próximo à praia? E foi nessa praia, andando de ponta a ponta, que muitas vezes eu chorei muito e dizia para mim mesma: será que eu vou conseguir? Eu não conseguia naqueles momentos desfrutar dessa beleza, mas aí eu parava, enxugava as lágrimas e falava: vou conseguir, eu estou aqui, Deus me trouxe aqui, tem muita gente me apoiando e eu vou até o final. E hoje eu estou aqui, depois de tomar um delicioso lanche na Confeitaria Colombo, ao lado da minha amiga fiel escudeira, sempre gravando comigo. Estamos aqui contemplando essas maravilhas lá atrás, o Pão de Açúcar, essas coisas lindas que só o Senhor pode fazer. Um beijo, confia em Deus, foca na meta e gratidão no seu coração.